Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Meu amado, se o diabo existe como ser, usa um tridente, tem chifre, tem cauda, então o sacrifício de Jesus na cruz não valeu de nada. A morte dele naquela cruz, o desprezo que ele passou, não serviu de nada. Veja o que o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, disse no capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ou seja, os filhos de Deus são os espíritos, e eles têm participação neste véu que reveste, que cobre o espírito, carne e sangue. Mas Deus não é pai de carne e sangue, Deus é pai dos espíritos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem é que escravizava, quem matava, quem oprimia? Eram as leis de Moisés. Eram 613 itens da lei de Moisés. Para quem não obedecesse, era morto, era apedrejado, era crucificado. Para quem adorasse outros deuses, outro Deus seria crucificado. Jesus foi crucificado porque ele se dizia filho de Deus. Para os fariseus aquilo foi uma blasfêmia. Olha o versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Antes de Jesus vir, antes do sacrifício da cruz, uma pessoa que nascesse, durasse e vivesse 50, 60 anos, esse tempo era debaixo da escravidão, debaixo da servidão, era oprimido. E isso os judeus, porque o povo gentil, o qual eu faço parte, nunca teve lei. Então os gentios não participavam dessas coisas mesmo, porque as leis não foram dadas para eles. Mas os israelitas, os perdidos da casa de Israel, para quem Jesus de Nazaré veio, eles viviam, eles por mandamento, por preceito, por ordenança recebida no Monte Sinai, eles deveriam cumprir, tentar, porque ninguém nunca conseguiu, cumprir os 613 mandamentos. Então eles ficavam escravos, eles ficavam debaixo do jugo, debaixo daqueles 613 mandamentos. Eles andavam como boi com aquela canga colocada no pescoço, a vida toda. E o que fez Jesus? O que aconteceu? Qual o fato mais importante ocorrido naquele madeiro? O livramento de todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eles não tinham salvação, eles não tinham esperança da vida eterna antes de Jesus vir. Então eles viviam debaixo daquele medo, daquele pavor, daquele pânico. Jesus, quando veio em sacrifício, quando foi oferecido como libação, ele destruiu a morte, a saber, o diabo. Quem era o diabo? O acusador. Os mandamentos, os preceitos, as ordenanças das leis de Moisés. Aquilo foi o diabo destruído por Jesus. E aonde está o diabo hoje em dia? Dentro das chamadas igrejas. Porque as chamadas igrejas fazem o oposto disso aqui. Eles dão vida ao diabo, eles dão vida aos dízimos, às ofertas, ao batismo, apresentar criança, subir monte, jejum, comer pão, beber suco, vigília. Quer dizer, eles dão vida, eles ressuscitaram, a religião ressuscitou o diabo que Jesus aniquilou, destruiu na sua morte. Você consegue entender? Olha, esses dois versículos aqui, é bem claro. Jesus, na sua morte, destruiu, aniquilou o diabo, os mandamentos. O aguilhão da morte era a lei. A força do pecado é a lei. Jesus destruiu. Deus não falhou no seu objetivo. Mesmo os religiosos, mesmo a teologia querendo colocar esta conta no colo de Deus, eles não conseguem, porque Deus não falhou. Jesus, na sua morte, destruiu o diabo, que o diabo era as leis de Moisés. Não existe diabo como ser. Isso é um folclore criado pela religião. Pombagira, Satanás. Mas onde eu vou manifesta. Mas manifesta lá o espírito do engano. Manifesta a operação do erro.
Porque você está buscando uma mentira. Você não está vivendo na verdade de Cristo. Você está vivendo o antes da cruz. Para você, Cristo ainda não ressuscitou. Você que vive o Jesus de Nazaré, antes dele morrer, você está na lei, porque Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. Jesus de Nazaré não é o Cristo ressuscitado. Para nós, sim, é o Cristo ressuscitado, porque nós vivemos por fé, não por obras. Já os da cruz para trás procuraram ser justificados por Deus através de obras, mas nunca conseguiram. Meu amado, volto a dizer, como está escrito, na sua morte ele destruiu a morte, a saber, o diabo, que escravizava, que matava, que oprimia. E hoje, dentro dessas chamadas igrejas, eles fazem a mesma coisa. Se você não dá o dízimo, o gafanhoto, que é um gafanhoto mesmo, mas que eles dizem que é um tranca-rua, um Zé Pilintra, uma pombagira, vai na sua geladeira, vai furar o pneu do seu carro, vai no seu salário, vai no seu emprego. Colocam isso. E os incautos, as pessoas, não entendem e abraçam essa mentira. Se você não vir no primeiro domingo comer pão e beber suco, você não tem comunhão com Deus. Como? Se Deus habita em nosso espírito, se nós já somos, o nosso espírito foi receber o selo do Espírito Santo de Deus. Como que pode acontecer isso? Fazer jejum, vocês têm que fazer jejum, tem que se sacrificar, porque se não fizerem isso, Deus não abençoa vocês. Balela, conversa. O diabo foi destruído na morte dele, o diabo era as leis de Moisés. Amém? Então, Deus não falhou no seu propósito. Fique com essa mensagem, se foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da graça de Deus, a mensagem da sã doutrina. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.